Nesta videoaula, iniciaremos os nossos estudos sobre as figuras retóricas. Muitos domínios do conhecimento têm seus mitos fundadores. Vamos iniciar essa videoaula conhecendo o mito fundador da retórica. Segundo Roland Barthes, a retórica surge por volta de 485 a.C., depois que uma revolta democrática derrubou os tiranos da Sicília. Durante o seu governo, esses tiranos expropriaram muitas terras com a finalidade de distribuí-las aos seus soldados. Com a vitória dos revoltosos, os proprietários expoliados reclamaram as suas terras. Esses processos demandaram grandes júris populares que precisavam ser convencidos da justiça dessas reivindicações. A eloquência necessária, então, para esse convencimento tornou-se objeto de ensino. Os primeiros professores foram Empédocles, Córax, seu aluno em Siracusa e o primeiro a cobrar pelas lições ministradas, e Tísias. Dessa forma, a retórica é a disciplina que, na história do Ocidente, deu início aos estudos do discurso. Seu nome origina-se do grego e quer dizer ação do falar, ou seja, discurso. Retórica, então, é a arte oratória de convencer pelo discurso. A emergência da primeira disciplina discursiva traz consigo a consciência da heterogeneidade do discurso. Desde o seu princípio, estava presente nos ensinamentos de Córax que todo discurso pode ser invertido por outro discurso. Que tudo que é feito por palavras pode ser desfeito por palavras. Ou seja, que a um discurso opõe-se um contradiscurso. É isso que nós podemos ver no livro de Fiorin, em que ele nos conta que Córax dispôs-se a ensinar suas técnicas a Tísias, combinando com ele que seria pago em função dos seus trabalhos, se o seu discípulo obtivesse resultados positivos. Quando Tísia defendesse, então, a sua primeira causa, lhe pagaria se ganhasse. Se perdesse, não deveria pagar-lhe nada. Terminadas as lições, Tísias iniciou um processo contra o seu mestre. Nessa primeira demanda, ele poderia ganhar ou perder, mas não iria pagar em nenhuma das duas opções. Se ganhasse, não pagaria por conta da decisão do tribunal. Se perdesse, não pagaria por conta do combinado que tinha com o seu professor. Córax, por sua vez, construiu seu contradiscurso, retomando a argumentação de Tísias, mas invertendo-a. Ou seja, se Tísias ganhasse, o processo deveria pagar por conta do acordo particular firmado entre eles. E se perdesse, deveria pagar também exatamente por conta da decisão do tribunal. Ou seja, pagaria de um jeito ou de outro. Fica claro nesse exemplo que a retórica é conhecida e é reconhecida como arte. Por quê? Porque se tratava de um conjunto de habilidades, um conjunto de técnicas, segundo os gregos, que visava tornar o discurso eficaz, ou seja, capaz de persuadir. Ao longo dos séculos, a retórica foi uma das disciplinas que estavam na base de todo o ensino. No entanto, cada vez mais foi sendo entendida como uma técnica de ornamentação do discurso. E aqui é importante ter clareza de que ornamentação era definida como enfeite. Por isso, ela foi perdendo a sua dimensão argumentativa e reduziu-se a um catálogo de figuras. O nosso entendimento das figuras de retórica ou das figuras de linguagem está preso ainda a esse período em que a retórica era uma relação, uma lista de figuras. Por essa razão, num determinado momento, ela foi entendida como algo inútil. Para entendermos de fato a verdadeira contribuição e o verdadeiro papel da retórica, nós devemos entender, antes disso, a sua relação com a linguística. Para isso é importante retomar que na Antiguidade e na Idade Média, o campo dos estudos linguísticos repartia-se em três disciplinas: a dialética, a retórica e a gramática. A dialética tratava dos enunciados em sua relação com os objetos que supostamente eles representam,
e por isso tinha a finalidade de distinguir o verdadeiro do falso. Tratava-se, portanto, da arte do dizer com justeza, conforme a verdade. Por sua vez, a retórica estudava os meios de persuasão criados pelo discurso e analisava nos enunciados os efeitos que eles podiam produzir nos ouvintes, ou seja, tratava-se da arte do dizer bem, eficazmente. E, por fim, a gramática correspondia à ciência dos enunciados considerados em si mesmos, ou seja, o domínio do conhecimento que buscava aprender os conteúdos e analisar os elementos da expressão que os veiculam. Tratava-se, por fim, da arte do dizer corretamente. É importante reconhecermos também algumas condições discursivas que levaram ao declínio da retórica. A primeira delas era a da definição de um ideal de transparência, objetividade e neutralidade do discurso científico, com base na concepção de que a linguagem representa a realidade, o que é incompatível, portanto, com o princípio da antifonia da retórica, de acordo com o qual a cada discurso corresponde um outro discurso. Uma outra condição é aquela que mostrava que ideal e paradoxalmente contrário do discurso literário estava o entendimento de originalidade, individualidade e subjetividade, o que conflita naturalmente com a ideia de um estoque de lugares comuns e de procedimentos à disposição do escritor, como nós tínhamos na retórica tradicional. Uma segunda condição diz respeito à ascensão do liberalismo como modelo do discurso político que pretendia que as escolhas dos agentes políticos fossem pautadas pela racionalidade, o que era, portanto, incompatível com o ideal de persuasão que está na base da retórica. Uma quarta condição tem a ver com o modelo de comunicação oral, que é substituído por um modelo de comunicação escrita, deixando em segundo plano a eloquência, que era o ponto de partida para a criação da retórica. Quinta condição diz respeito à emergência dos Estados-nação e o papel que adquirem as línguas nacionais dentro desse novo quadro. Consequentemente, o latim deixa de ser a referência cultural. A linguística moderna, nesse contexto, surge quando Saussure, no curso de Linguística Geral, estabelece o seu objeto. Dentro do objeto empírico, que é a linguagem humana, ele recorta então o objeto teórico da ciência da linguagem, a língua, entendida como a parte social da linguagem que possibilita o exercício da fala. No primeiro capítulo do curso, Saussure traça uma visão geral da história da linguística e considera que a ciência que se constitui em torno dos fatos da língua passou por 3 fases sucessivas antes de reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objeto. Ou seja, passou pela fase da gramática, pela filologia e pela gramática comparada. Apesar de Saussure considerar que a gramática, inaugurada na tradição ocidental pelos gregos, era um conjunto, um objeto muito estreito, já que correspondia a uma disciplina normativa muito afastada da pura observação e que visava unicamente distinguir as formas corretas das incorretas, Saussure não deixa de reconhecer a filiação da linguística à gramática. A linguística, então, em seu início, não tem qualquer relação com a retórica ou com a dialética. Por isso, estudava do som ao período e nada tinha a dizer sobre o texto, que era uma unidade da fala e não da língua. Lembrando que a língua é que era o objeto da linguística nesse momento em que ela se torna ciência propriamente dita. Na segunda metade do século XX, novas condições discursivas alteraram as premissas culturais que, como eu acabei de mostrar, se fizeram hostis à retórica. E assiste-se, então, ao seu renascimento. A primeira condição é a de que o século XX liquidou o ideal de objetividade e neutralidade científica do positivismo. Muitos teóricos mostraram, então, que os dados de observação não são neutros. Por outro lado, começou-se a verificar também, conforme o modelo difundido por Thomas Kuhn, que as ciências são construções dentro de determinados paradigmas.
O segundo aspecto é o de que a arte moderna encobre a noção de subjetividade fundadora da estética romântica. Com o surrealismo e ainda mais com o dadaísmo, a experiência estética é vista como um jogo de forças inconscientes e linguísticas em relação a que o sujeito está descentrado. Ou seja, o ideal de originalidade é bastante relativizado. O terceiro aspecto é o de que o modelo de comunicação política é encarnado na publicidade, no marketing, nas relações públicas, em que a racionalidade dos agentes não é mais um axioma. Pretende-se, nesse quadro, persuadir, isto é, convencer ou comover, ambos meios igualmente válidos de conduzir à aceitação de uma determinada ideia. Um quarto aspecto é o de que, com o advento das novas mídias, o modelo de comunicação escrita sofreu também um abalo, pois houve uma relação profunda entre a nova cultura da imagem e a cultura oral pré-clássica ligada à retórica. E podemos observar também uma revalorização do poliglotismo, dos dialetos e dos jargões. É exatamente no bojo dessas condições discursivas que se produz uma mudança na linguística que possibilita sua aproximação com a retórica. Para entender essa mudança, é preciso recuperar o trabalho de Emile Benveniste, que se dizia um discípulo de Saussure e que fazia a seguinte pergunta: como é que se passa da virtualidade da língua para a realização da fala? E Benveniste mostra que existe uma instância de mediação entre a língua e a fala, instância que deve ser definida como um conjunto de categorias que cria um dado domínio. Essa instância de mediação é, nesse contexto, o conjunto de categorias que permite a passagem da língua para a fala. São as categorias criadas no ato de dizer, de acordo com Benveniste, as categorias de pessoa, eu é aquele que fala e tu é aquele com quem se fala, a categoria do tempo, agora é o momento da enunciação e a partir do agora criam-se outros tempos linguísticos, e a categoria do espaço. Aqui é o espaço do eu, a partir dele estabelecem-se outras localizações espaciais. A enunciação é assim a instância do eu, do aqui e do agora. Quando Benveniste demonstra, então, que há uma instância linguística a mediar a passagem da língua para a fala, ele deixa de considerar a fala como o reino individual da liberdade e da criação, como fizera Saussure. Saussure perguntava-se se a fala tem alguma coisa de regular, isso lá no curso de Linguística Geral. E Benveniste vai evidenciar que sim, que ela tem. Dessa forma, ele cria um novo objeto para a linguística, o discurso, entendido enquanto atividade social da linguagem. Até então, a maior unidade de que se ocupava a linguística era o período. Com Benveniste, a ciência da linguagem passa a operar com unidades maiores, transfrásticas, o que permite criar uma linguística que tenha como unidade o texto enquanto plano de manifestação do discurso. É essa linguística, e não a da frase, que se avizinha da retórica. O primeiro trabalho a defender uma aproximação da linguística com a retórica é o célebre texto de Jacobson intitulado Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia. Nesse trabalho, o autor mostra uma profunda relação entre uma dicotomia fundamental da linguística saussuriana, paradigma versus sintagma, e dois processos semânticos ou mentais, a similaridade e a contiguidade. Isso porque o paradigma se constrói sobre vínculos de similaridade e o sintagma sobre conexões de contiguidade. Esses dois processos geram, então, segundo Jacobson, as duas classes em que se repartem todas as figuras: a metáfora, construída sobre uma relação de similaridade, e a metonímia, construída sobre uma relação de contiguidade. A metáfora e a metonímia, então, não são processos apenas da linguagem verbal. De acordo com Jacobson, elas ocorrem em todas as outras linguagens, na pintura, na publicidade e assim por diante.
Usam-se, então, metáforas e metonímias em todas as outras linguagens. Os signos de orientação de usuários em locais públicos ou nas estradas, como indicação de restaurantes, de banheiros, de hotéis, são em geral metonímicos e podem servir como exemplo disso que Jacobson está tentando mostrar. Um outro exemplo pode ser observado no quadro Guernica de Picasso, que, segundo a análise feita por Fiorin, é metonímico. Esse quadro é constituído de elementos que se implicam para mostrar o horror da guerra. Então, aqui nesse quadro, não há cor. O que nós temos são o cinza, o branco e o preto. Nesse quadro também não há relevo. E a cor e o relevo, segundo Fiorin, são dois elementos a partir dos quais, ou através dos quais, a natureza se mostra para o homem. Eliminá-los é mostrar que não existe mais natureza, que, portanto, não existe mais vida. Então, as figuras dos caídos nesse quadro, assim como as coisas que são representadas, como a lâmpada, a querosene, as chamas dos incêndios e o touro, mostram também que os aviadores alemães destruíram a vida, considerada tanto do ponto de vista da natureza quanto do ponto de vista da história. Ou seja, Guernica representa o horror da guerra, com seu cortejo de destruições. Por outro lado, o quadro Sono, de Dalí, é, segundo Fiorin, metafórico. Nesse quadro, há a representação de uma cabeça sendo ostentada, ou seja, segura por frágeis forquilhas. E tem-se a impressão de que, ao cair uma forquilha dessa, todo o resto se desabará. Todo o resto desabará. Então, há, segundo Fiorin, uma intersecção sêmica entre cabeça segura por forquilhas e sono, indiciando, então, a precariedade, a efemeridade. Como mostra Jacobson, todos os processos simbólicos humanos, sejam eles sociais ou individuais, organizam-se metafórica ou metonimicamente. Ao lado do esforço de Jacobson de fundamentar uma semântica da similaridade e na contiguidade, conservando, pois, apenas dois termos da antiga elocução, a metáfora e a metonímia, que não denotam mais figuras particulares nessa proposta, mas dois processos semânticos universais, a similaridade e a contiguidade, certo números de tentativas foram feitas para estudar o conjunto de figuras. Essa retórica incorporada à linguística parte de um pressuposto radicalmente diferente do das retóricas tradicionais que se pretendiam artes. O que se faz agora é descrever o que ocorre no discurso oral ou escrito e que escapa da intenção consciente do enunciador. Isso significa que não se almeja mais construir uma retórica entendida como uma estratégia consciente que visa produzir determinados efeitos no auditório, mas se busca analisar a retoricidade de toda operação de linguagem. Há, então, duas direções da aproximação da linguística com a retórica. Uma é aquela que considera que há uma retoricidade geral, que é a condição mesma da existência da produção discursiva, como vim mostrando até aqui. Outra é aquela que vê a retórica como um instrumento ainda válido de análise discursiva e que busca repensar a retórica antiga à luz das modernas descobertas da ciência da linguagem. Nós vamos nos aproximar, a exemplo de Fiorin, dessa primeira direção. E assim, então, duas disciplinas linguísticas aproximam-se da retórica e herdam a retórica, a pragmática e os estudos discursivos. A pragmática é o estudo da linguagem em uso, ou seja, em ação. Isso implica, de um lado, perceber que muitos enunciados só podem ser de fato entendidos numa situação concreta de fala. E significa entender que qualquer ato de linguagem tem também uma dimensão argumentativa, o que significa que a argumentatividade é, por conseguinte, a persuasão é da natureza mesma da linguagem. É, portanto, muito diferente a direção argumentativa em frases como ele é um bom jogador, mas é problemático, e ele é problemático, mas é um bom jogador.
Nos estudos do discurso, a semiótica francesa, por exemplo, reconhece que há dois grandes tipos de textos: os figurativos, que criam simulacros do mundo, e os temáticos, que se destinam a explicar os universos de discurso. Isso significa, então, que a dimensão tropológica, figurativa da linguagem, que é mais evidente na literatura, está presente em todos os gêneros. Dessa forma, a figuratividade é a condição da existência mesma do discurso. O problema, então, da afetividade e do sensível foi deixado de lado na constituição da linguística. Isso corresponde à sua desretorização. Hoje, é preciso voltar à retórica e incorporá-la à semiótica, ou seja, realizar a inclusão dos afetos na teoria. A retórica tinha entre seus objetivos não apenas mostrar, provar, que fazem parte do componente inteligível do discurso, mas tinha também o deleitar ou agradar e o emocionar ou comover, que fazem parte do componente afetivo do discurso. Então não é correto deixar uma parte fora das considerações da retórica. Além de considerar, então, a figuratividade de toda atividade discursiva, a semiótica reconhece também a argumentatividade presente nos discursos. O que a linguística do discurso ou do uso faz é, então, herdar a retórica. Não a retórica tal como ela se mostrava na sua tradição clássica, mas ao reconhecer que existe uma retoricidade geral na linguagem, ou seja, uma dimensão argumentativa e uma dimensão figurativa, tropológica em todo o ato de linguagem, o que se admite é que a tradição retórica tem muito a nos ensinar. Essa teoria herdeira da retórica tem, no entanto, uma diferença muito grande em relação à retórica antiga: a ausência das noções de arte, de instrumentalidade e de intencionalidade. A consequência para o ensino da língua do fato de os estudos linguísticos não incorporarem a retórica foi que a nossa escola sempre se preocupou muito mais com os processos de construção da palavra, da sentença e do período do que com os procedimentos de elaboração textual. Depois, então, que uma linguística do discurso se constitui, é que o ensino da discursivização e da textualização ganha lugar na escola. Nós vamos continuar falando ainda sobre esse tópico na nossa próxima videoaula. Até lá!